Não, o tempo todo eu vejo na internet a divulgação de algumas psicografias, principalmente sobre celebridades, né? É, e essas psicografias, elas são baseadas muitas vezes no conhecimento que aquele médium acha que tem sobre o personagem daquela celebridade. Porque o que nos é passado na televisão de determinada de determinada celebridade é como se fosse um personagem, né? A gente não consegue ver a fundo aquela pessoa é, o quanto de bem ou de mal que ela pratica na pessoa dela. Nós conhecemos um personagem que nos é passado na televisão. Então, se aquele personagem falava muito palavrão, ou tinha uma atitude, sei lá, em relação à bebida, enfim, várias coisas, tatuado, né? E aí as pessoas, baseando-se naquele pequeno conhecimento que ela tem sobre aquele personagem, que está sendo apresentado na televisão, já julgam e colocam aquela pessoa, né? E também baseados nos próprios valores que elas têm. Então elas já julgam aquele personagem que desencarnou, né? Aquele ator, aquela atriz, seja político, enfim, que desencarnou, já julgam aquela pessoa e já colocam ele no umbral ou numa colônia espiritual linda, né? E aí começam a vir mensagens, né? Olha, eu sofri muitos anos no umbral, ou outra, eu estou numa colônia belíssima, fazendo um trabalho belíssimo. Mas o fato é que ninguém sabe o que realmente há no coração daquela pessoa, além da espiritualidade. Então, eu me pergunto qual a validade dessas psicografias, o que elas tentam passar. Eu fico imaginando a família de alguém que via numa psicografia dizendo que a pessoa está num umbral sofrendo, o tanto de dor que aquilo pode trazer, que benefício que aquilo pode trazer. Será que eles estão querendo com isso colocar aquela ideia da punição, né? Olha, se você for bonzinho, você vai para o céu, se você não for bonzinho, você vai para o inferno. Então, com isso, eles tentam, ao invés de nos explicar, tentar evoluir nosso conhecimento, nos dominar pelo medo. Será que é isso? E eu vejo que essas psicografias, principalmente de gente famosa, né, que leva, né, o nome de gente famosa, tem milhões e milhões de visualizações, milhares de visualizações. E isso me leva a lembrar das revistas de fofoca. No fundo, as pessoas gostam de fofoca de celebridades. Fato que existem várias revistas e tabloides aí que divulgam essas fofocas e as pessoas adoram ler. E quando a pessoa então desencarna, as pessoas continuam gostando de ver a fofoca da vida dessas pessoas já na espiritualidade. É só isso que me explica a razão das pessoas buscarem tanto essas informações. Ah, fulano, que era uma celebridade, desencarnou e agora ela está em tal lugar. Enfim, como eu sempre digo, avaliem as mensagens, olhem, para ver se faz algum sentido. Só porque aquela pessoa falava muito palavrão enquanto em vida, você não tem condições de saber o quanto de trabalho aquela pessoa podia fazer nos bastidores, que a gente nem imagina. Trabalho pelo bem. Bom, a questão não é se o espiritismo é completo ou não. A questão é que as informações que foram passadas na ocasião que foi lançado, né, o Livro dos Espíritos, lá em 1857, os espíritos trouxeram para Allan Kardec o que foi possível ser trazido para o nível consciencial daquela época. Mas, e isso foi muito bom, porque trouxe, principalmente para o Ocidente, porque o Oriente já tinha também uma grande conexão com a espiritualidade, não com o espiritismo, nada a ver com o espiritismo, mas já tinham consciências espirituais muito grandes em muitos locais. Mas, principalmente para o Ocidente, então, o espiritismo vem como uma boa nova, trazendo informações muito importantes. Agora, o que não dá para pensar é que tudo que havia para ser ensinado foi ensinado, então, naquelas páginas que codificaram a doutrina espírita. Pensar nisso seria acreditar, então, que tudo está ali, né? Não há mais nada para se aprender. Então, cabe a nós, né, continuarmos essa busca por mais conhecimento. E quanto mais nós crescermos, evoluirmos, expandirmos a nossa consciência, mais conhecimento a espiritualidade conseguirá trazer para a gente. Então, por este motivo, né, é que nós não podemos ficar presos num dogma que todas as informações que foram colocadas no Livro dos Espíritos não podem ser rediscutidas. Têm que ser rediscutidas, têm que ser reavaliadas.
dentro de uma nova consciência que nós temos hoje. E serão novamente avaliadas lá no futuro, quando tivermos uma consciência ainda melhor. Porque assim é a evolução. Não é? Assim é a evolução. Não dá para ficar parado no tempo. Não dá para ficar achando que o Espiritismo se encerra naquelas páginas tudo que há para se saber. E também não dá para ficar pensando que o simples fato de discutirmos aquilo pode ser algo ruim. Porque isso é o dogma. O dogma tenta dizer isso, né? Que a gente tem que aceitar a coisa como nos é passada, sem que haja espaço para uma discussão ou uma reflexão. Quando fazemos isso, nós matamos qualquer chance de crescimento. Então, o Espiritismo assim, muito bom, traz muitas informações, mas ainda há muito para se saber. Quanto mais espaço nós dermos para o aprendizado, mais informações nos serão trazidas. E é isso que tem que ser sempre. Bom, quando eu era criança, ainda acredito com 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, eu costumava acordar, até antes disso, eu costumava acordar e via a silhueta de uma pessoa na minha frente, e aquilo me dava muito medo, eu começava a gritar para acordar meus pais vinham até o quarto para me acudir, né, porque eu estava com muito medo. Depois disso, eu comecei a ver a presença de um menino que ficava comigo por conta do meu medo. Esse menino se apresentou como Gabriel e ele ficava junto comigo conversando até que eu adormecia, né? Até que eu adormecesse. Depois, mais ou menos aos 16, 17 anos, acredito, aconteceu um fato que um irmão meu, nós tínhamos uma cadela que deu filhotinhos e um irmão meu sem querer pisou num daqueles filhotes e aquele filhote estava quase morrendo e eu fui intuído a fazer uma oração utilizando as mãos, né, uma espécie de um passe, e aquele cachorrinho que estava quase morto, ou praticamente morto, voltou em menos de 5, 10 minutos, estava andando pela casa como se nada tivesse acontecido. E aí aquilo acendeu em mim a vontade de buscar, porque eu queria entender o que tinha acontecido, a buscar mais informações. Com isso eu entrei num grupo, eu conheci uma pessoa, né, o Agnaldo, que me apresentou para um grupo onde eu comecei a minha iniciação dentro do Espiritismo. Comecei a ler muito, buscar toda a informação possível que eu pudesse, e fui crescendo. Depois disso, eu, junto com alguns amigos, na época dos anos 90, nós fundamos um grupo de trabalhos mediúnicos, né, de arte mediúnica, que tinha como principal objetivo levar a mensagem às pessoas que iam assistir ao trabalho e arrecadar fundos para ajudar os trabalhos da casa que nos recebia. Os quadros que eram pintados mediunicamente eram leiloados no final do trabalho e o dinheiro era doado, grande parte dele, acho que 90% do trabalho, o restante era só para comprar novo material, era doado para a casa que nos recebia. Nesse grupo eu fazia então o trabalho de pintura mediúnica, música mediúnica, psicografia, psicofonia nesse grupo. Depois de 10 anos nesse grupo, eu saí do grupo e eu fui iniciado em 2 escolas iniciáticas, trabalhei na Umbanda durante um bom tempo, gostei muito da Umbanda, da espiritualidade da Umbanda, me completava bastante. E com isso eu fui aumentando então o meu contato com a espiritualidade. E hoje, passados todos esses anos, eu venho agora com essa proposta, então, através dessa tecnologia que nós temos hoje, que nós não tínhamos na época, aproveitar o alcance, né, da internet para tentar levar então uma mensagem de que é possível e que é muito importante que todos nós busquemos a expansão de nossas consciências, que nós busquemos a nossa elevação espiritual. Essa é a minha proposta neste momento.